Saudações, caro internauta, seja bem-vindo a mais um programa, a semana, onde nós temos por objetivo informar assim a tudo quanto acontece na arena política e social do nosso país, assim como fora de portas. E não faremos diferente para o dia de hoje. Temos aqui dois temas de fundo, que o primeiro tema tem a ver exatamente com a reunião do Comitê Central do Partido de Frelimo, que aconteceu na semana, ora está a findar. E também vamos fazer uma análise naquilo que é o lançamento do projeto presidencial, que é o projeto Casa Jovem, ou Cidade Jovem. Mas antes mesmo de entrarmos em detalhes, quero desde já dar as boas-vindas ao meu comentarista, Farouk. Bem-vindo, qual é a disposição para o dia de hoje? Muito obrigado, boa tarde a todos os telespectadores. Nós estamos aqui para discutir e dar o nosso pequeno contributo a respeito das temáticas que aqui foram apresentadas. Pois bem, Farouk, bem-vindo também a si que está ligado ao nosso programa desse lado. E mesmo antes de entrarmos em detalhes naquilo que é o nosso programa, ou os nossos temas de debate para o dia de hoje, convido-lhe o Farouk a apresentar aquilo que é o ponto prévio para o programa de hoje. Bom, o ponto prévio está justamente ligado aos 30 milhões que o governo há pouco tempo anunciou no concernente ao transporte da chama da unidade. E é algo que me deixou bastante reflexivo. Por quê? Porque eu percebo que o nosso governo está completamente desnorteado, está sem chão e a cada dia que passa tenta criar mecanismos de encontrar solução, mas sem necessariamente ir ao encontro daquilo que é o ponto focal, que é a população. A chama da unidade, para mim, é uma coisa muito questionável, porque mesmo nos períodos em que os antigos chefes de Estados fizeram isso acontecer, eu não vi algo de concreto lá. Na verdade, eu talvez teria que recorrer a um pensamento muito curto de Paulo Freire, quando ele diz numa das suas obras que a cultura do silêncio leva a sociedade a um adormecimento coletivo. E, na verdade, o nosso povo esteve por um longo período adormecido, esteve por um longo período preso nesta cultura de silêncio. E o governo fazia e desfazia. E praticamente o mesmo povo não questionava. E agora estamos numa realidade diferente, em que tudo aquilo que é a ação do governo, a população já tem aquela capacidade de questionar, já tem a capacidade de exigir, já tem a capacidade de pedir, inclusive até a prestação de contas. Então, é um momento muito errado para trazer essa questão de chama de unidade e envolvendo essa quantia dos 30 milhões, numa altura em que o mesmo governo diz que não tem dinheiro para pagar as horas extras, não há dinheiro, inclusive, para poder pagar os funcionários a tempo útil. Então, é um dilema que talvez nós simplesmente só discutiríamos em torno desta situação. Pois bem, obrigado, Farouk. Na verdade, é uma situação controversa. Só para deixar ficar, a chama de unidade será lançada já no dia 7 de abril, na província de Cabo Delgado, e deverá terminar, segundo as expectativas, o plano do governo, no dia 25 de junho, que coincide exatamente com a celebração dos 50 anos da independência de Moçambique, concretamente no estado de Machao, na província de Maputo. Bom, deixa eu ficar aqui aquilo que é o ponto prévio, algumas análises naquilo que tem a ver com os custos e o impacto social do próprio evento ou da própria chama de unidade. Você também, caro internauta, pode deixar ficar ali aquilo que é o teu pensamento a respeito deste efeméride, dessa chama de unidade, desse evento. Pois bem, Farouk, vamos agora para o primeiro ponto que nós temos hoje para o debate, que tem a ver exatamente com
com a reunião do Comitê Central do Partido Frelimo, numa altura que o país procura soluções para se reerguer e tomar um novo rumo na sociedade e para a união dos moçambicanos. Como é que olha para este evento que aconteceu há dias na Escola Central do Partido Frelimo? Bom, mais uma vez vai parecer que eu estou aqui simplesmente para trazer um aspecto crítico e não necessariamente deixar algumas linhas de solucionamento de tudo que estamos a atravessar neste devido momento. Mas esta cultura do silêncio que nós estivemos nele por um longo período e que atualmente deixou de existir. Por quê? Porque as pessoas, o povo, a população moçambicana já não é a mesma. É completamente diferente. A forma de pensar, a forma de agir e a forma de encarar a realidade atual é completamente diferente. Face ao encontro que realizou-se há pouco tempo, eu tenho muitas questões por colocar em torno do mesmo encontro. Exatamente. Por quê? Porque o encontro visa resolver a tensão política que nós estamos a atravessar neste devido momento. Essa tensão política não só se faz sentir por parte do povo, é uma tensão que parte internamente do próprio Partido Frelimo. Por quê? Porque já podemos vivenciar várias discussões que até acabaram saindo de um fórum fechado para o público. Então, isso significa que dentro do mesmo partido há uma clivagem. Existem conflitos internos que eles mesmos não estão a conseguir resolver. E também temos essa parte do povo que, de certa forma, agora atua de forma ativa, é muito exigente e, para mim, seria muito bom se o partido ou as pessoas envolvidas, antes de se realizar esse tal encontro, pelo menos já escutassem ao povo. É algo que eu nunca vi desde que as manifestações iniciaram do Zumba ao Índico, de Índico ao Zumba. Nunca em nenhum momento eu vi o chefe do Estado ou um dos representantes do governo a tentar pelo menos aproximar aos manifestantes para poder entender o que lhes leva a ir à rua, o que lhes leva em algum momento a destruir certas infraestruturas. Então, para mim é um encontro que simplesmente realizou-se para uma questão burocrática. E lendo também alguns jornais que já estão sendo publicitados atualmente, percebe-se que essas são artimanhas que eles estão a tentar criar no sentido de fazer perceber à comunidade internacional de que a nossa situação aqui já está a voltar à normalidade. E por via disso conseguirem ter o fundo ou a ajuda externa, não é? Que essa tem sido a maior preocupação do partido no poder e não necessariamente resolver aquilo que são os anseios dos moçambicanos. Pois bem, o Farouk esteve aqui a citar um aspecto muito interessante e também, no entanto, curioso. Disse aqui que a realização deste encontro visa mostrar que, exatamente, mesmo dentro do partido, há conflitos. Da mesma forma que também há conflitos sociais em todo o país. Um dos principais objetivos era exatamente organizar aquilo que são as estruturas, os membros do Comitê Central e a estrutura toda do partido. Acha que este momento não é oportuno para o partido se organizar e estudar aquilo que são novas estratégias para ultrapassar aquilo que são os problemas que são contestados pela população? Não acha que o partido devia se reunir para desenhar estratégias de como aproximar a população? Bom, é que por mais que o partido se reúna, enquanto não pautar por uma ação democrática, acredito que nenhuma coisa irá se resolver. Porque se for a prestar atenção, inclusive até o próprio chefe do Estado, que hoje em dia já está na liderança, ele não foi eleito por ninguém, simplesmente foi uma indicação. Agora,
num ambiente em que a gente diz que Moçambique é um país democrático, tem pessoas que, de certa forma, vão eleger de forma voluntária a alguém do seu interesse para poder representar-lhes, não faz sentido que eles pautem por uma indicação. Portanto, por mais que se realizem vários encontros, enquanto não se observar a questão da democratização das instituições, democratização do próprio partido, acredito eu que não haverá mudança nenhuma. Quer dizer, haverão reuniões, vão mudar os chefes dos estados, mas nós continuaremos com os mesmos problemas. Pois bem, mas referiu-se aqui da indicação do chefe do Estado como presidente do partido. Certo. Parece que tem a ver exatamente com a linhagem do próprio estatuto do partido. Se nos recordarmos também os outros presidentes, parece que seguiram a mesma linhagem. Certo. Não falo necessariamente para a questão dele ser indicado como o presidente do partido. Falo necessariamente de ele ter sido indicado, porque a princípio, quando se apresentaram os candidatos para presidente da República, ele não era uma figura sonante. Mas depois daqueles conflitos todos que nós todos assistimos, houve, por parte do consenso de algumas pessoas, porque não foram todas, né? Indicaram a ele. Então, num ambiente de democracia, isso não se pode fazer. Pois bem, um outro ponto que se levanta a respeito da reunião do Comitê Central tem a ver com as declarações ou os pronunciamentos de alguns membros sênior do partido, que caracterizam esta reunião como uma reunião franca, que demonstrou uma maturidade no seio dos membros e uma capacidade de espírito crítico. E até alguns dizem que esta é a melhor reunião que tiveram em termos de abertura e franqueza de alguns membros, e o que antes não acontecia. Acha que esse ponto, embora nós não tenhamos participado lá na reunião, mas acha que esses pronunciamentos mostram de alguma forma um renascer do Partido Frelimo? Bom, todos aqueles que fazem parte desse movimento político que se encontra no poder, eu não espero um pronunciamento diferente. Por quê? Porque a ideologia que lá é desenvolvida e está completamente estagnada na mentalidade de todos os simpatizantes é de ir ao encontro daquilo que são os princípios. Então, não espero nenhum pronunciamento que esteja afastado daquilo que é a defesa ou mesmo a questão de bajular para poder garantir a sua permanência. Veja que existem alguns comentadores que, de certa forma, antes de se atualizar ou antes de se publicitar a lista final dos deputados, eles tinham maior expectativa de também poderem fazer parte das mesmas listas. Mas porque foram infelizes, hoje em dia são as mesmas pessoas que já se alinham a outra forma de pensar. Quer dizer, já não se identificam com aquilo que são os ideais do movimento que representa a maioria dentro do país. Por quê? Porque não conseguiram um encaixe. Então, para si, esses pronunciamentos são tudo questão de interesse? Exatamente, é uma questão de interesse, porque até se nós formos a fundo para analisar os mesmos pronunciamentos, vamos perceber que simplesmente eles estiveram lá para festejar ou para simbolizar que, na verdade, a Frelimo já está completamente com a vitória nas mãos, apesar de ser algo que vinha sendo questionado, porque as evidências dizem outra coisa. E a manifestação que se assiste em quase todo o país também é um indício muito forte de que as nossas eleições não foram justas nem transparentes. Então, o encontro, por sua vez, vem já legitimar que a vitória está nas mãos da própria Frelimo. O povo, querendo como não acreditar, está lá nas mãos. Então, para mim é mais um encontro burocrático. Simplesmente só... Pois bem, obrigado, Farouk. Vamos olhar um segundo ponto, por conta mesmo do tempo. O segundo ponto tem a ver exatamente com o lançamento do projeto Casa Jovem. Como é que olha para esse projeto? Principalmente para o jovem por conta própria, os jovens desempregados, jovens universitários.
acha mesmo que esse projeto terá impacto para tirar os jovens das casas de renda e Bom. demais situações? Bom, isto é muito lamentável e é uma situação que, de certa forma, representa um ritual para os dirigentes de Moçambique, porque cada chefe de Estado que entra, praticamente ele vai tentar implementar um seu projeto. Veja, por exemplo, quando o Moçambique esteve independente, por causa da guerra de desestabilização que houve entre a Renamo e a Frelimo, muitos projetos foram implementados. Falo, por exemplo, do PRE, o Plano de Reabilitação Econômica, embora que o mesmo plano estava alinhado ao socialismo, mas tentaram desenhar algumas linhas no sentido de, em muito pouco tempo, Moçambique conseguisse se reerguer durante daquela crise, daquela destruição toda que o país sofrera no tempo colonial. Tivemos também o plano prospectivo indicativo, que esteve na mesma linhagem, mas de certa forma ninguém esteve lá para nos fazer perceber de forma clara o que se fez, o que se conseguiu, o que não se conseguiu e se falhou, por que falhou. Então, este é mais um plano simplesmente para poder angariar os valores e acredito eu que não irá beneficiar o pacato cidadão. Temos, por exemplo, aquele outro projeto que se implementou no mandato do presidente Guebuza, em que várias casas foram erguidas aí na Vila Olímpica, mas se formos a perceber, são casas que não beneficiam o pacato cidadão. Simplesmente estão na gerência de indivíduos da classe dominante. São eles que estão a fazer a gestão daquelas infraestruturas e o dinheiro obedece àquele movimento da circunferência. Quer dizer, parte de um sítio, gira e volta a recair no mesmo sítio. Então, é um projeto que, de certa forma, o projeto em si, nós podemos dizer que está muito bem-vindo, mas como eles já nos habituaram a essa questão de não materializar, essa questão de não fazer prestação de contas, essa questão de não fazer-nos perceber por que é que os outros projetos não conseguiram se materializar, então torna-nos difícil aferir aqui que é um projeto que de certa forma vai trazer solucionamento ou que vai ajudar os jovens. Pois bem, Farouk, muito obrigado. Obrigado também a si, caro internauta que está deste lado. Então, nós fizemos assim um programa de hoje. Deixa ficar aí o seu pensamento sobre os temas que nós rolamos para o dia de hoje. E este é o programa Semana, nós somos a Tomini TV. São 4 anos conectando Milães ao mundo. Até a próxima.